Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula de interpretação de modelo. A peça de hoje é um vestidinho xadrez muito fofo que vocês me ajudaram a escolher lá pela rede social. Esses dias atrás eu coloquei uma enquete com 2 modelos que eu gostaria de usar no final de ano, levando em consideração que a gente não vai fazer grandes festas, né, pelo tempo que a gente está vivendo. Então eu coloquei 2 modelinhos assim de vestidos que fossem confortáveis, bonitos para a ocasião, né, para passar em família e que eu também pudesse usar muito depois. E para minha sorte, o modelo que vocês me ajudaram a escolher era o meu preferido. Então tá aí a foto do vestido pronto, de como ficou, para vocês verem que fofura. E olha só que legal! Na aula passada eu mostrei para vocês uma possibilidade de uma construção de uma saia somente com a saia base, com a lição da saia base, não é verdade? E naquele momento eu fiquei pensando também em fazer algo que desse para montar somente com a base da blusa, para vocês verem assim que fazer a base, além de muito importante para a gente garantir o bom caimento, né, de peças mais elaboradas, ela também serve para fazer peças mais simples, como por exemplo o vestido que a gente vai fazer hoje. Ele não tem segredo algum. Com a base do corpo e com uma saia franzida você faz o seu vestido. Então vai ser uma aula muito fácil, tenho certeza que você aí na sua casa, mesmo se você não tiver experiência nenhuma com modelagem, você vai conseguir. Somente com as aulas base que eu dou lá na plataforma, que eu já dei em tantos caminhos da modelagem, que tantas de vocês já assistiram. Lembrando que essa aula vai ficar disponível só por 7 dias, tanto no YouTube quanto no IGTV, então aproveita para ver bastante, porque ela é muito simples mesmo, é uma peça que todo mundo pode ter em casa. Depois desse período, essa aula vai fazer parte da plataforma exclusiva para alunos, que é o Clube Costura que Cura. Nessa plataforma de alunos, eu ensino o método Costura que Cura de modelagem, onde eu consigo passar com uma linguagem bem simples, uma didática bem simplificada, só que sem perder a técnica necessária para que a gente possa fazer peças com bom caimento, como esse vestido que vocês vão ver hoje. Então vamos começar a nossa aula. Eu tenho aqui o meu tecido xadrez maravilhoso, lá da Riviera Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não conhece essa loja, porque eles têm tecidos fantásticos, com um preço bem em conta e entrega no Brasil inteiro, tá? Então, assim, é uma loja de muita confiança que eu tenho, eu conheço todo mundo lá, eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que tem lá. E aqui em cima da minha mesa, eu já tenho o meu molde base copiado, ó. Lembrando que eu sempre tenho a minha base já feita no TNT, vocês já devem estar cansados até de ver esse trapinho aqui, porque para quem nunca viu uma aula minha, eu vou explicar. Eu ensino a fazer a modelagem base e de acordo com a minha experiência, uma pessoa não muda tanto assim de medidas a ponto de toda vez a gente tem que fazer uma base. É claro que tudo parte da observação e existem N exceções. Mas no meu caso, por exemplo, eu estou conseguindo utilizar essa base já tem mais de 6 meses porque as minhas medidas não mudaram nesse tempo. Então, com uma boa base, quando a gente constrói uma base, prova ela e a gente consegue acertar ela de maneira que ela fique rente ao corpo, sem folgar nem apertar, assim, de uma maneira como se fosse uma segunda pele mesmo. Então a gente sabe que quando a gente vai interpretar uma peça em cima dessa base, é muito difícil de dar ajuste. Então lá, 6, 7 meses atrás, eu fiz essa base em mim, pedi ajuda para minha filha, alfinetei tudo, provei ela. A hora que ela ficou perfeita, eu reproduzi ela novamente com os ajustes para esse TNT e assim eu guardo ela até hoje, eu uso ela em todas as aulas. Então você que já me acompanha, ou se você vai começar a me acompanhar a partir de agora, você ainda vai ver muito esse pedacinho de TNT. Até que ele derreta mesmo, eu tenho que fazer outro, não tem problema. Então aqui em cima da mesa eu já tenho a minha base copiada, né? Eu passei do TNT para o papel, porque a gente guarda a base para usar outras vezes e gerar sempre uma cópia no papel para não precisar perder, né? Então a gente não precisa modelar sempre a mesma base. A gente usa a matriz e faz a cópia, tá? Então agora vamos para a nossa interpretação, né? Gente, é muito simples, eu vou fazer assim 2 ou 3 alteraçõezinhas em cima da base, mas são coisas mínimas, totalmente possíveis de você entender, até mesmo se você for uma iniciante na modelagem, tá? E os traçados que eu for fazer agora eu vou fazer de verde para poder destacar em cima do desenho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar um pouco o meu decote. Então eu sei que esse decote ele fica rente ao pescoço, e eu não quero ele muito rente. Então, eu vou abrir ele aqui em 3 centímetros. E eu também não quero ele tão fechado no meu pescoço, então eu vou descer aqui 2 centímetros. E com a minha curva francesa, eu vou encontrar a melhor curva para essa situação e vou retraçar o meu decote. Prontinho.
E a segunda alteração que eu vou fazer é no ombro, porque quando eu faço a minha base, eu faço a base bem fechada na cava, assim, até saindo um pouco do ombro ela fica, pra poder usar ela com todos os tipos de blusa, quando a gente for aplicar manga e tudo mais. Então, a partir da base, quando a gente quer uma blusa mais cavada, então a gente tem que ir entrando nessa cava. Essa é uma das características também do meu método. Então, como eu sei que essa cava aqui tá bem na extremidade do meu braço, eu vou entrar com ela aqui em 1,5 cm. Não precisa entrar muito não, tá? Eu entro com ela em 1,5 cm. E aqui na minha cava, eu vou manter a minha cava, mas eu vou dar um espacinho de meio centímetro apenas para poder ter uma folguinha de vestibilidade. Porque a base que eu faço, a base que eu oriento, né, no meu método, ela fica rente ao corpo, sem folgar nem apertar em lugar nenhum. Então, quando a gente quer uma blusa mais folgada, a partir da base, que é a representação perfeita do corpo, é que a gente aumenta essa medida. Só que lembrando que como o molde é feito em 4 partes, né, porque a frente é dobrada, então seriam 2 partes, e as costas dobradas também são 2 partes, então são 4 vezes. Então, se eu aumento meio centímetro, na verdade eu estou aumentando 2 centímetros no total da circunferência, porque a mesma alteração que eu tô fazendo aqui na frente, eu vou repetir nas costas, tá bom? Então é isso, eu aumentei meio centímetro aqui, né, da minha cava, não vou descer a cava, e eu vou retraçar aqui a linha inteira da minha cava. Prontinho, essa é a minha nova cava, tá? E agora, tudo que eu fiz aqui, como o ombro é o mesmo tamanho, eu tenho que repetir, tá bom? Então, se eu acrescentei 3 centímetros aqui no meu ombro, entre o pescoço, né, e o ombro, então aqui eu também tenho que acrescentar 3 centímetros. E aqui eu entrei 1,5, então aqui eu também tenho que entrar 1,5. Porque esse ombro, ele tem que voltar a bater as medidas, tem que encaixar na hora da costura. E aqui também eu vou aumentar meio centímetro nas costas, assim como eu aumentei na frente. E eu posso retraçar a minha cava. E nesse ponto do pescoço eu não preciso repetir a mesma coisa que aqui, porque não vai se encontrar a costura. Então aqui eu vou descer só 1 centímetro mesmo, pra não ficar tão em cima, e vou retraçar. Muito bem, agora que eu tenho toda a parte superior do meu molde base interpretado, com as pequenas alterações que eu quero, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui na cintura. Nada. Eu não vou nem fechar a pence porque eu quero meu vestido larguinho, então eu vou desconsiderar essas pences que são calculadas previamente e vou fechar só essa aqui na costura. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ligar o novo ponto da minha cava com a minha cintura, nas costas também. Então, eu vou retraçar toda a parte de verde, é a parte que eu vou utilizar para corte. Muito simples, não é? É só isso que eu vou fazer. E na hora de recortar a minha base da frente, eu vou fazer com a pence fechada para poder gerar aquele chanfradinho, para poder ganhar ali na costura, tá? Mas eu não vou fazer nada mais, eu quero ir larguinho na cintura, só com a pence do busto fechada, tá? E agora eu vou colocar as minhas informações no molde, que é muito importante. Então, essa daqui, ó, é a minha frente. Aqui é a dobra do meu tecido, eu vou posicionar na dobra. Só que aqui é que tá uma questão. Quando é na dobra, a gente corta uma vez só. Mas eu vou cortar 2 vezes porque eu vou forrar do próprio tecido, tá? Eu vou fazer a frente forrada pra não ficar transparente, porque o tecido é um pouquinho transparente. Então, eu vou cortar 2 vezes pra poder forrar com ele mesmo. Então, aqui eu corto 2 vezes. E o sentido do fio é paralelo ao sentido da construção. Aqui, quando o molde é para outra pessoa, a gente coloca o nome também, coloca se é sob medida. Se for na gradação, a gente coloca o tamanho da grade, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas informações, porque depois que a gente começa a ter um volume de confecção, tem muito molde e acaba se perdendo. Assim, se a gente faz, a gente tem como armazenar eles e, se caso perca alguma parte, a gente tem como identificar de onde ele é, tá? Aqui é costas. Também vou cortar 2 vezes. Aqui também é centro, dobra. E o fio do meu tecido também é na construção do molde. As costas eu também vou fazer forrada com ele mesmo. E o meu zíper vai ser lateral, tá? Eu vou colocar um zíper lateral pra ser mais fácil de eu vestir sozinha. Apesar de que eu acho que com essa folga na cintura não vai nem precisar zíper. Mas eu vou experimentar ele primeiro na hora da prova. E depois eu falo pra vocês se for necessário ou não, tá? E agora eu vou recortar o meu molde.
Pronto, gente, eu recortei o meu molde, só que eu esqueci de fechar a pence na hora do corte. Então, a hora que eu fiz, eu emendei um papelzinho aqui por trás pra poder mostrar pra vocês que essa lateral aqui, a gente remarca ela com a pence fechada, tá? Pra poder ganhar esse espacinho que a gente perde aqui. Então, eu venho aqui e retraço a minha lateral com a pence fechada. E eu corto ela pela nova linha com a pence fechada, tá vendo? Olha só, para poder ganhar esse espaço aqui quando eu abro a minha pence. Porque o que que acontece? Eu que tenho pouco busto, não faz muita diferença isso na prática, eu confesso para vocês. Mas quando a pessoa tem muito busto, só de você fechar a pence ali, se você estiver fazendo uma blusa mais ajustada, só de você fechar a pence sem fazer isso, pode ficar 1 centímetro, até mais, dependendo do volume de busto, e vai ficar apertado. Sabe quando fica rasgando aqui no ponto alto do busto? É por causa disso, porque não cuidou na hora de retraçar a pence, tá? Prontinho, agora com os meus moldes da blusa já prontos, interpretados, eu vou pensar em como que eu vou fazer a minha saia. Se vocês observarem no modelo, a saia é simples e é franzida. Então, eu não preciso fazer um molde, porque seria apenas um retângulo, não tem necessidade. Então, o que a gente vai fazer é só calcular o volume que a gente quer de franzido. Isso varia muito de gosto pessoal, quanto maior o pedaço de tecido, mais franzido, mais volume. Quanto menor o pedaço de tecido, menos franzido, menos volume. Eu vou calcular o dobro, eu vou calcular 100%. Então, eu vou medir quanto que ficou de circunferência da minha cintura no molde, tá? Não a minha cintura real, no molde. Porque quando a gente faz a base, a gente calcula 3 centímetros de pence, né? Então, como ele tá na dobra, são 6 centímetros de pence para frente e 6 centímetros de pence para as costas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir o meu molde, vou medir aqui a frente, quanto que ficou de total. Ficou 20 centímetros à frente, então como ele vai estar na dobra, são 40 centímetros na verdade. E as costas também ficou com 20 centímetros, que também são 40 centímetros. Então, 40 centímetros da frente mais 40 centímetros das costas, eu vou ter uma circunferência de cintura, já na peça, de 80 centímetros. Então, são 80 centímetros de total de circunferência na minha cintura, já na peça pronta. E quanto que eu quero fazer a minha primeira saia? Quanto que eu preciso ter de tecido para poder franzir e encaixar nesses 80 centímetros? Eu vou calcular 100%, eu vou calcular o dobro. Então, 100% de 80 serão 160 centímetros, ou 1,60 m, né? Isso é a largura. Agora, eu preciso pensar no comprimento. Se a gente observar no modelo, são 2 saias franzidas, né? Então, eu vou ter que fazer essa conta 2 vezes. Agora, eu preciso pensar assim, qual que é o comprimento total da minha saia, quanto que eu quero total, da linha da cintura, né, porque o meu molde base do corpo foi somente até a cintura, então dessa linha da cintura até o comprimento total, quanto que vai ter a minha saia? A minha saia, por exemplo, vai ter 57 centímetros de comprimento total. Então, eu preciso pensar se eu quero dividir isso entre as 2 saias de maneira igual, ou se eu quero a primeira saia maior ou menor. Isso vai muito do gosto pessoal de cada um e da criatividade. A saia de inspiração que eu coloquei lá na enquete das redes sociais, tem a primeira saia um pouquinho maior. E eu gostei desse efeito, porque eu creio que dá uma impressão de ser mais alta, né? Quem que não gosta de uma mágica, assim? Então, desses 58 centímetros, eu vou fazer a minha primeira saia um pouco maior. Se eu fosse dividir exatamente na metade, daria 29 centímetros cada saia. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a minha primeira saia com 35 centímetros e o resto que faltar é que eu vou colocar na segunda saia, tá? Então tá, então a gente aprendeu a fazer a primeira saia, que vai ter 1,60 de largura por 35 de altura. E agora, para a segunda saia, quanto que eu vou precisar? Se você quiser manter o padrão de 100% de franzimento, você vai ter que fazer 1,60 m vezes 2 para você encontrar quanto que vai ter a largura da próxima saia, tá? Então, você pode fazer de acordo com o seu gosto também, vai muito tecido nessa saia, então você pode raciocinar dessa forma, você pode pensar no efeito que você quer ou na quantidade de tecido que você tem. Então, a minha saia vai ficar, a primeira saia com 1,60 de largura por 35 centímetros de altura, e a segunda saia tem que ficar com 3,20 de largura por 23 de altura, tá? Então, essa seria a medida da minha saia, se eu quisesse calcular 100%.
E agora a gente pode ir pro corte do tecido. Eu vou posicionar o meu tecido em cima da mesa para depois mostrar para vocês como que vai ser isso, tá? Prontinho, gente, eu posicionei o tecido, posicionei o molde também e já coloquei as margens de costura para adiantar. Coloquei margem de costura de 1 centímetro nas laterais e barra e meio centímetro aqui nas curvas, tá? Porque depois nas curvas fica mais fácil de assentar e a gente dá uns piquezinhos. E agora eu vou cortar o meu tecido pra gente ir para a próxima etapa, que é cortar as listras para fazer o franzido. Pronto, a parte de cima cortada já, e agora eu vou cortar as faixas para fazer os franzitos da saia. Só que eu lembrei de uma coisa, o tecido tem a largura total de 1,40, né? E eu tinha calculado 1,60. Então, para não precisar fazer emendas em nada, o que que eu vou fazer? E o que que você também pode fazer na sua casa? Usar 1,40 mesmo. Então, eu vou fazer uma faixa de 1,40 pelos 35 de altura, né? Cuidando para deixar a margem de costura nos dois lados, então vai ser 37 no total. E as outras duas faixas, que eram para ser de 3,20 no total, vão acabar ficando com 2,80, porque eu tô reduzindo também os 20 centímetros de cada uma delas. Então, no total, vou reduzir 40 centímetros para poder usar o meu tecido sem emendas, tá? Então, olha só, eu já tenho o meu tecido posicionado numa dobra aqui, né? As duas orelhas estão bem alinhadas. E agora, para facilitar o corte, eu posso dobrar mais uma vez dessa forma. E a primeira coisa que eu vou fazer é acertar a barra aqui em cima, porque tá bem desconexa, ó. Porque a gente tem que alinhar a orelha, é aqui o sentido do fio. Então, aqui pode ser que fique torto, tá? Então, a gente pode utilizar o esquadro como guia e analisar aqui como que vai ficar, tá? Ou, como esse tecido é geométrico, eu posso simplesmente utilizar uma dessas linhas aqui de guia. E aí, a partir do meu primeiro corte, eu vou calcular 37 centímetros para baixo, porque eu não posso esquecer da margem de costura, 1 centímetro em cima e outro embaixo, no mínimo. E aí, eu calculo mais 25 centímetros para baixo e depois mais 25 também por causa da margem de costura, porque eu quero um total de 23. E é isso, muito bem, eu já tô com todas as minhas partes cortadas, olha só. As duas partes da blusa, frente e costas, cada uma está cortada 2 vezes, né, na dobra, para eu poder fazer forro com ela mesma. Essa parte aqui é a primeira saia, tá? Que vai ter 1,40 de largura por 35 centímetros de altura. E essas duas aqui compõem a segunda saia. Então, eu vou começar a fechar minha peça, eu vou dar os passos da sequência operacional para vocês aqui, tá? Eu não vou mostrar a costura em si, vou mostrar só a sequência operacional, como eu sempre faço. E lá dentro da plataforma a gente tem um monte de aula de costura, desde o básico, que é passar a linha na máquina, até tipos de acabamento, enfim. Só que pro vídeo não ficar muito maçante, eu vou mostrar para vocês a sequência operacional, tipo, a forma que a peça é montada e a ordem, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar as pences da minha blusa. Lembrando que eu vou fechar somente a pence lateral do busto, eu não vou fechar a da cintura, tá bom? Então, eu vou fechar essa pence e aí eu venho aqui dar o próximo passo pra vocês. Prontinho, pessoal, olha só, eu fechei as minhas pences, tá? E já passei o meu tecido. E agora, o que que eu vou fazer? O próximo passo é embutir as costuras das cavas e dos decotes, tanto das costas quanto da frente. E para isso, eu vou montar da seguinte forma. Eu vou pegar a minha primeira parte com o avesso para baixo, ó, a pence tá para baixo, e o direito para cima. E a peça de cima eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o direito para baixo e o avesso para cima. E para vocês que não têm experiência, o ideal é alfinetar onde é que vocês vão costurar, tá? Eu já consigo fazer direto, mas é que são anos de experiência. Vocês podem alfinetar, então vocês podem encontrar aqui embaixo da cava e ir alfinetando essas cavas, tanto a cava quanto o decote, tudo, alfinetando até chegar lá em cima. Isso para que o tecido não saia do lugar. Então, você vai fazer isso na frente e vai fazer também nas costas, tá? Nas costas não tem pence para marcar. Então, dependendo do tecido que você tiver, se for muito aparente aí, avesso, direito, você pode prestar atenção. Mas é importante isso, colocar uma peça em cima da outra, com o direito para dentro, né? Para poder passar a costura com a margem que você determinou para essas curvas. A minha margem é de meio centímetro, mas a de vocês aí vai de acordo com o hábito de vocês, com o que vocês queiram testar, tá bom? Então, eu vou passar essas costuras e eu já venho mostrar o resultado para vocês.
Prontinho, gente, eu passei a costura ao redor de todas as cavas e do decote da frente e do degolo das costas. E eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como é que fica. Olha só, gente, com meio centímetro, tá vendo? E agora tem uma técnica, que é quando a gente vai dar alguns piques aqui nessa curva, pra poder assentar melhor a costura na hora de virar. Então, olha só, com a pontinha da minha tesoura, onde tiver curva, eu vou dar alguns piquezinhos assim, cuidando pra não estourar a costura. Já vou mostrar de pertinho pra vocês. A cada 1 centímetro, mais ou menos, vocês podem dar esses piques sem medo, tá? Que é isso que vai fazer a costura se assentar melhor. Então, olha só como é que fica, tá vendo? Fica quase na costura, mas não chega na costura. E se estourar a costura, tem que fazer tudo de novo, tá? Tem que passar a costura de novo, porque senão ela pode soltar e pode acabar com a sua roupa ali no momento que você estiver usando ou nas primeiras lavagens. Eu vou terminar de dar os piques aqui e venho dar os próximos passos pra vocês. Olha só, gente, olha como o passadinho fica muito bem assentado as curvas, tá vendo? Essa é a intenção dos piques que a gente faz antes de virar a peça. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai embutir os ombros pra depois poder fechar a lateral, tá? Então, olha só, presta atenção nessa sequência aqui, como que eu vou fazer e depois eu mostro mais de pertinho pra vocês. A primeira coisa é colocar a frente, né? Essa aqui tá dupla, então tanto faz o lado. Mas dependendo de qual estampa você tiver, você coloca a estampa pra cima, né? O direito pra cima. E aí você coloca o direito das costas, a estampa das costas, pra baixo. Dessa forma, assim, uma em cima da outra. Agora, você põe a mão por dentro da parte das costas, né? Que já que tá dupla, você põe a mão por dentro e sai a mão aqui no ombro, tá vendo? E pega essa parte da frente junto e envolve todo o ombro. Então, a parte da frente vai ficar dentro da parte das costas, tá vendo? E aí você alinha aqui as laterais, ó. Abre assim, tem uma linhazinha aqui. Abre assim e posiciona a lateral do ombrinho da frente, envolve. Pode colocar um alfinete aqui para não sair do lugar. Coloca o alfinetinho e faz a mesma coisa do outro lado. Vê se o outro lado da frente aqui tá batendo com a largura da parte das costas. Posiciona aqui e também coloca um alfinete. E aí depois é só passar a costura aqui de acordo com a margem que você deixou. Agora eu vou fazer isso do outro lado para você ver. Ó, tá a parte da frente aqui embaixo, a das costas por cima, eu vou pôr a minha mão por dentro e vou puxar novamente aqui. Então, depois vai ficar totalmente envolvido assim. E agora é só acertar aqui a alça, né, a parte do ombro da frente dentro da parte do ombro das costas, assim, e aí passar a margem de costura também aqui. Então, aqui eu envolvi a minha frente com a parte das costas, né, a parte da frente tá aqui dentro, ó. Então, eu faço como se fosse um sanduíche mesmo, e aí a hora que eu passar a costura aqui, eu venho mostrar pra vocês como é que eu vou desvirar essa peça. Muito bem, eu já passei a costura aqui com 1 centímetro, eu vou mostrar de pertinho pra vocês como é que eu vou fazer pra desvirar. Olha só, minha costura tá passada com 1 centímetro de margem, como eu tinha programado, tá? E agora, um detalhe importante antes de desvirar, é que a gente pode cortar essa quina aqui, só que cuidando pra não chegar perto da costura, tá vendo? É só pra tirar um pouquinho do excesso, pra que na hora de virar não fique muito grosseiro o acabamento, tá? Vou fazer isso dos dois lados. E agora é muito simples, eu só preciso colocar minha mão por aqui e puxar a parte da frente, que o ombro vai ficar totalmente embutido e limpinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como é que fica o ombro, como é que fica o acabamento desse ombro, tá? Tá assim dos dois lados e as costuras estão muito bem assentadas. Agora, chegou a hora de eu fechar as laterais, tá? Só que em um dos lados eu vou colocar o zíper. Eu até ia fazer um acabamento super embutido aqui, mas eu acho que vai ficar muito complicado de ensinar hoje, então eu vou fazer bem simplesinho mesmo. Eu vou embutir uma das laterais, tá? Porque eu quero um acabamento bem limpinho mesmo, e eu vou deixar o outro lado livre para a colocação do zíper. O meu zíper eu gosto de colocar do lado esquerdo da roupa, porque eu sou destra, mas isso aí fica a critério de vocês. Então, esse aqui é o meu lado esquerdo, é o lado esquerdo da minha peça. Então, eu vou embutir esse lado aqui da minha blusa. E como que eu vou fazer isso? Ó, a minha frente tá em cima das minhas costas.
Então, eu vou alinhar aqui as duas laterais, frente e costas. E as costas, eu vou deixar um lado aqui e o outro lado eu vou passar por cima. Eu vou fazer um sanduíche de novo, assim, envolvendo essa lateral, para que essa costura fique embutida. Então, olha só, vou mostrar aqui de pertinho. Tá? A parte da frente em cima das costas, eu vou colocar assim, uma sobre a outra, alinhando bem os lados. E agora eu passo a minha mão aqui por baixo, ó, e separo um dos lados das costas e passo pra frente. Então, eu vou cuidar aqui, ó, pra alinhar bem as costuras, tá vendo? Posso colocar um alfinete, se eu quiser, pra facilitar. E vou colocar a outra parte das costas por cima, assim, tá? E aí, nesse momento, eu seguro bem aqui em cima e eu posso tirar o alfinete aqui de baixo, porque senão pode quebrar minha agulha lá na máquina, e vou pôr por cima. E agora eu vou alinhar as laterais aqui e vou alfinetando até a linha da minha cintura. Feito isso, eu posso passar a margem de costura do jeitinho que eu calculei. Lembrando que eu vou fazer só em uma das laterais, porque no outro lado eu vou deixar livre para colocação do zíper. Prontinho, passei a minha costura. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa quina aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá no ombro. Cuidando para ser só o excesso, olha como ficou bem longe da minha costura aqui, tá vendo? E agora eu posso também puxar a minha frente, dessa forma, e assim eu tenho a minha lateral embutida também. Agora, pessoal, vocês podem passar, tá? Chegando nessa etapa, a gente pode passar essa lateral aqui para ela ficar bem assentada. Então, o meu ferro tá sempre a postos, tá? Não sei se vocês repararam, mas eu não passei overlock na blusa, porque eu quero falar pra vocês que quem não tem overlock pode deixar pra colocar o viés lá no final, tá? Então, assim, dá pra fazer esses dois tipos de acabamento, tanto no viés, aí vocês vão colocar viés na linha da cintura, na emenda das saias e na colocação do zíper, ou dá pra usar overlock, quem tem overlock. Eu vou usar overlock, até pelo tempo de vídeo, não tem muito tempo pra dar essa aula pra vocês, a gente já aprendeu viés em outra peça. Então, hoje eu vou apelar pra overlock mesmo. E agora, o próximo passo é franzir as minhas saias. Eu vou franzir a primeira saia, aquela que tem 1,40 por 35, somente em uma das faces aqui, até chegar aos 80 centímetros necessários para encaixar na blusa. Porém, eu não vou fechar a lateral, porque eu vou deixar para encaixar para depois colocar o zíper. E a segunda camada de saia, que ficou em duas faixas, eu já vou emendar as faixas pela lateral e já posso fechar com elas emendadas, porque o zíper não vai chegar até nelas, tá? Então, eu vou fazer isso, vou franzir as minhas duas saias. E aí, eu volto aqui pra gente encaixar elas na parte de cima do vestido. Prontinho, gente, eu já dei uma boa de uma adiantada aqui pra mostrar pra vocês. Eu já franzi a minha saia, já apliquei na minha blusa, olha só, eu fiz com uma margem de costura de 1 centímetro, já passei a overlock. E aí, eu passei uma costura de reforço pra segurar. E também fechei a saia de uma altura pra baixo, tá vendo? E aí, eu deixei aqui pra cima aberto, que é onde eu vou aplicar o meu zíper. Então, agora eu vou virar o meu vestido do avesso. E eu vou aplicar o meu zíper de baixo pra cima, como sempre, tá? Lembrando sempre que eu compro um zíper maior, né? Porque eu compro no atacado, mas não tem problema, vocês começam de baixo, do acabamento de baixo, e cortam o excesso depois, tá? Então, eu vou posicionar aqui, onde ele vai começar, vou fixar ele com um alfinete, e agora eu vou alfinetar ele daqui pra cima, usando a minha margem de costura até chegar no final. Vou alfinetar dos dois lados. E agora, com o meu zíper alfinetado, posicionado da maneira correta, eu vou aplicar ele. Depois eu venho mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer um acabamentozinho muito simples pra poder finalizar encaixando a última saia. Pronto, gente, o zíper tá aplicado, olha só. Ficou bem limpinho, tá? Bem colocadinho. Eu não quis colocar muito junto, porque o tecido tá mais grosso. Eu posso passar aqui pra assentar a costura. E agora, eu vou abrir o meu zíper, como eu sempre falo, cuidado pra não fazer isso com o zíper fechado, senão vocês vão perder o cursor dele. E eu vou cortar o excesso, sem medo de ser feliz. E agora, o que eu vou fazer? Ó, eu abro assim o meu zíper e eu vou passar essa ponta por trás, tá vendo? Aí eu vou fechar e vou dar um arrematezinho aqui pra segurar ele pra dentro. A mesma coisa do outro lado, ó, vou pôr um alfinete aqui pra vocês verem.
assim, tá? A mesma coisa do outro lado, ó, eu abro, tiro os excessos de linha, porque isso aqui pode travar o zíper na hora de subir. Jogo essa linguinha aqui lá pra trás e dobro. E aí eu vou passar uma costurinha aqui arrematando, mas não é uma costura muito grosseira não, tá, gente? É só um pontinho mesmo com retrocesso, só pra poder segurar esse zíper pra dentro. Prontinho, gente, olha só, o arremate tá pronto, tá vendo? Olha do outro lado como é que ficou limpinho, tá? Ó, eu cuidei pra parar os dois na mesma altura aqui, pra ficar certinho o acabamento. E agora vem a finalização do meu vestido, que é colocar a saia franzida de baixo, envolvida na de cima. Então, eu já franzi ela aqui, ó, e eu já fiz a barra também. Então, agora ela tá pronta pra encaixar. É só eu encaixar, passar uma costura reta, passar o overlock e meu vestido tá pronto. Então, eu vou fazer esse encaixe e a próxima vez que eu vier aqui vai ser pra mostrar o vestido pronto. Pronto, pessoal, nosso vestido tá pronto e eu tô apaixonada, eu amei o resultado. Lembrando que eu fiz esse vestido somente usando a base da blusa. Então, quem já me acompanha, quem acompanhou o Caminho da Modelagem comigo, que é um evento que eu faço de vez em quando, que aprendeu a base comigo, olha só com a base que você aprendeu naquelas aulas, é possível fazer um vestido maravilhoso como esse. Então, vale a pena passar por todas as etapas da modelagem. A saia, eu não preciso nem falar, né? Não teve modelagem alguma. Foi só um retângulo de tecido no tamanho certo, franzido e colocado, e gerou esse resultado lindo, que eu amei, de verdade mesmo. Lembrando que essa aula vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no IGTV somente por 7 dias, antes de fazer parte da plataforma exclusiva para alunos, que é o Clube Costura que Cura. Nessa plataforma de alunos, eu ensino o método Costura que Cura de modelagem, onde você pode aprender tanto essa base da blusa que a gente usou hoje, quanto tantos outros moldes, bases de interpretação e de corte, sem contar as aulas de costura que já tem lá dentro. Então, é uma plataforma crescente, toda semana tem aula nova. Essas aulas que vocês veem aqui no YouTube, elas sobem todas lá para o clube. E além delas, ainda tem outras que eu vou postando conforme a necessidade dos alunos, então vale muito a pena, porque é um curso que praticamente não vai ter fim. Toda semana, enquanto eu tiver saúde, com certeza eu vou estar colocando aula lá. Então vale muito a pena. Se você ainda não conhece, você pode clicar no link que está na descrição, embaixo do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram, né? Na página principal ali do Instagram. Ou você pode também me mandar um direct, me mandar um recado, que a gente entre em contato sem problema nenhum, para te explicar melhor, para que você conheça, porque olha, com certeza eu vou ter a maior plataforma de modelagem, corte e costura do Brasil, e quem me acompanhar nisso desde o começo vai ter muita vantagem. A gente vai ter surpresa todo mês, e só quem estiver dentro mesmo é que vai ficar sabendo, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado, porque eu tô simplesmente apaixonada. Eu vou ficar por aqui e até a próxima aula.